Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que alegria poder viver esse momento e poder ter esse homem de Deus para ministrar ao nosso coração nessa noite. Nós cremos que há uma palavra do Senhor, que o Senhor mesmo colocou no seu coração para ministrar as nossas vidas hoje. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus por tê-lo perto, por sermos amigos, e nós louvamos a Deus, porque num tempo onde muitos têm esfriado seu amor, apostatado da fé, mas esse também tem sido um tempo onde muitos apaixonados pelo Senhor têm sido levantados nessa terra, e Tibério é um homem desses. Eu queria que você pudesse estender a sua mão para cá e que você liberasse uma palavra do Senhor sobre a sua vida, que o Senhor abençoasse a sua vida nessa hora. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, e toda a nossa expectativa ela está no Senhor, mas nós te louvamos pela vida do teu filho, e nós cremos que hoje ele é a boca do Senhor para ministrar os nossos corações nessa hora. Que o Senhor o tome pelo seu espírito e que com toda a autoridade, com toda a ousadia no espírito do Senhor, o Senhor venha usá-lo nessa hora para manifestar a tua glória aqui nesse lugar. Nós estamos com os nossos corações inclinados para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Graça e paz. Igreja Ebenezer. Não é? Não é aquele pastor de lá não, né? Iaiá, né? Intimidade, fogo e paixão. Essas marcas, como a pastora Albânia bem colocou, eram marcas que estavam sobre a vida de Jesus. Intimidade, fogo e paixão. E isso tudo marcava a vida de Cristo, porque isso eram consequências de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer ser um incendiário essa noite? Como diz o pastor André Fernandes, quantos incendiários nós temos aqui? Uou! Glória a Deus! E não tem como você andar cheio do Espírito Santo sem que o fogo, a paixão e a intimidade com Deus sejam marca da sua vida. Não tem como você carregar a marca, a presença do Espírito Santo na sua vida e você não incendiar a sua vida e a vida das pessoas que tiverem contato com você. E é por isso que Jesus ele deixa essas marcas para a sua igreja, para mim, para você, para que onde a gente passar a gente possa estar também assim como ele, incendiando vidas, fazendo com que a sarça queime sem destruir o arbusto. A sarça lá com Moisés, né? O arbusto não destruía, mas o fogo era intenso. E o Espírito Santo de Deus, ele é representado na sua palavra por esse fogo. Tanto o fogo que purifica, como o fogo que queima, que incendeia, que nos mantém de pé, derramando graça, amor e a compaixão de Jesus Cristo na vida das pessoas. Porque o objetivo do Espírito Santo de Deus sempre será glorificar o Filho, glorificar a Cristo. E é por isso que nada do que Cristo fez Ele teria feito sem a presença do Espírito Santo na vida dele. E essa noite nós queremos abrir, né, com essa grande responsabilidade, né, esse congresso, essa conferência de aniversário da igreja, incendiando a sua vida com a presença do Espírito Santo. Sabe, queridos, não tem coisa melhor do que manter essa presença viva, do que manter esse fogo vivo, administrar essa presença gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. Não tem coisa melhor do que andar na presença santa do Senhor,
que é marcada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós passamos os últimos dias aí, na semana passada, numa conferência, irmãos. A gente só pensa em vocês com a gente, não é, pastor? Diz, papai, era para a igreja estar aqui, era para a igreja pegar fogo aqui com a gente também, porque não tem como você sair daquele lugar do mesmo jeito que você chega, não tem como. Olha, cada ministração, tinha ministração que era o pastor Vanderlei chorando o tempo todo. Eu digo, deixa o cara chorar por ali. Tinha dias que era a pastora Banha, aí a igreja vinha e marcava, pastora Banha ali, o pessoal acompanhando pela internet. Eu digo, meu Deus do céu, teve dia que eu não conseguia nem levantar a cabeça, era e a Ana Paula olhava para mim, você está bem? Eu estou, Deus, sabe, queridos, é algo maravilhoso. E foi mais um momento, né, que eu digo, Senhor, eu quero demonstrar externamente algo que aconteceu dentro de mim. E eu pensei, sabe, pastor, eu disse assim, rapaz, vou raspar meu cabelo, vou raspar o cabelo aqui, sinal de mudança que o Senhor, né, faz e toca na gente. Aí a mente da gente, né, sempre racionaliza, né, mas tu vai procurar um feriado, né, um feriadão, tu vai procurar um barbeiro, um cabeleireiro aqui. Eu digo, besteira. No mesmo dia, o cara anuncia lá, acabamos de montar uma barbearia no primeiro andar, perto da Mevan, né, Missão Ásia. Eu digo, peraí, meu Deus do céu. E assim a gente, né, deixou lá, sabe, um sinal de mudança, de transformação daquilo que Deus fez, tem feito e sempre fará quando nós buscamos a presença dele, sabe, queridos? E esse fogo, essa paixão não pode apagar no seu coração. Eu queria assim convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. E o livro de Atos é um livro que incendeia. Todos os anos na nossa igreja nós fazemos a leitura no livro de Atos. E será sempre assim, porque o livro de Atos, eu digo que o Espírito Santo, ele está voando alto. O livro de Atos, o Espírito Santo de Deus, você encontra ele se você esmagar as páginas da sua Bíblia no livro de Atos, vai pingar a parte do Espírito Santo ali, porque ele está encharcado, sabe, irmãos? O Espírito Santo conduzindo, mostrando, dando direção, advertindo, proibindo muitas vezes o apóstolo Paulo de entrar em algumas cidades. Não, agora não, sabe? Então, o livro de Atos é um livro, se você assim desejar ser mais incendiado pelo Espírito Santo, é um livro que você precisa voltar a ler. Não sei quanto tempo faz que você leu Atos dos Apóstolos. Volta lá, dá uma lidinha, porque no capítulo 2 o fogo desce do céu, né? Não demora muito não. No capítulo 1 Jesus diz assim: esperem aqui antes de vocês saírem pregando o evangelho. Esperem, porque vocês receberão poder. Vocês receberão o poder do alto que descerão sobre a vida de vocês. O livro de Atos já começa no primeiro capítulo, sabe? O prenúncio, quando é no capítulo 2, pá, o vento impetuoso. Irmãos, os céus abriram ali em Pentecostes. Os céus abriram. Sabe, Jesus, quando ele é batizado, está sendo batizado ali, e os céus abrem, e ouve-se a voz de Deus, o Espírito Santo descendo, ele rompe novamente em Atos dos Apóstolos. E ele rompe para começar um novo momento na vida da igreja, na sua vida. E você recebeu a grande dádiva, eu e você, irmãos, igreja de hoje, recebemos algo que os profetas sonhavam, mas não receberam. Os reis ansiavam e não tiveram o privilégio de carregar a presença santa de Deus. Aleluia. Nós somos a geração privilegiada, irmãos. Sabe, tem um texto do profeta Isaías, não lembro o capítulo, que ele diz assim: ah, Senhor, se tu rompesse os céus e descesse a terra. Era um anseio dos profetas. Os profetas ansiavam esse momento, irmãos. E no livro de Atos, capítulo 2, se cumpre a profecia lá de Joel, capítulo 2, né? Os seus jovens sonharão, sabe? Os anciãos terão um sonho. Queridos, nós somos privilegiados por hospedar o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. O maior poder do universo. O maior poder do universo simplesmente ressuscitou Jesus da morte. Uou! Glória a Deus. Simplesmente ressuscitou, abriu o mar vermelho.
esse Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, ela está dentro de você, querendo tomar todo o espaço da sua vida, querendo fluir através de suas atitudes, querendo incendiar a sua vida e a vida das pessoas que estiverem em contato com você. Porque todas as pessoas que tiveram contato com Cristo foram incendiadas. Foram incendiadas. Até Nicodemos, que chega de noite ali, cheio de teoria, cheio de medinho, cheio de, sabe, não querendo ser visto. Mais à frente você vê Nicodemos, né, levando ali, junto com José da Arimateia, o corpo de Cristo para sepultar. Foi tocado. Todas as pessoas que tocaram também nele sentiram o poder de Deus em suas próprias vidas, sabe, queridos? E falar de paixão, falar de fogo, não tem como sem falar da presença do Espírito Santo na nossa vida. E aí no capítulo 3, que eu convido você a abrir, no versículo 1, nós temos dois homens que estavam pegando fogo do Espírito Santo e estavam incendiando tudo, Pedro e João. E o texto da palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas ao que entrava. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro, para a glória de Deus. Amém. Pai, muito obrigado pela tua presença santa. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. Pedimos a tua direção, pedimos a tua unção, a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, para conduzir a tua palavra a cada coração. E que saiamos daqui cheios da tua presença. Saiamos daqui, Senhor, transbordantes da tua presença, Pai, de maneira que o mundo veja Cristo em nós, através da nossa paixão, de um fogo intenso e de uma intimidade que jamais se acaba na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu amor derramado através do teu Filho em nossos corações. Pedimos assim a tua direção, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um momento assim espetacular na vida de Pedro, sabe? Nós temos aqui Pedro fazendo um grande milagre. Um homem coxo de nascença, que se depara com Pedro, com João, um homem que pedia esmolas e esperava receber uma ajuda, mas ele se depara com dois homens que estavam cheios do Espírito Santo, com dois homens que haviam sido revestidos, porque no capítulo anterior, na descida do Espírito Santo, eles estavam presentes. A presença do Espírito Santo, o enchimento, o batismo de fogo havia acontecido, e eles não eram mais os mesmos. Irmãos, nós estamos falando do Pedro que cura, mas que antes corta a orelha de um soldado com toda a delicadeza de uma espada romana. A espada romana é uma espada pequenininha, não era muito rápida, era uma espada para confronto assim de perto, né? E como um pastor lá falava na Evangelização, diz assim: não pense que Pedro calculou a orelha certinha, só vou cortar a orelha. Era não, meu irmão. Pedro mirou, foi o pescoço do cara. Pedro queria era decolar o camarada, porque tocou em Jesus. Sai, com certeza o reflexo do soldado, e a orelha voou fora. Estou falando desse Pedro intrépido. Eu estou falando de um Pedro, sabe, impulsivo,
Um Pedro que não tinha ainda recebido a presença e a plenitude do Espírito Santo. Mas a coisa muda. O Pedro medroso, no Evangelho de João, lá pelo capítulo 20 e 21, esse mesmo Pedro aqui que cura, mas quando não estava na plenitude do Espírito Santo, foi o mesmo Pedro que disse assim: eu vou pescar. Tipo, acabou, Jesus morreu. É o mesmo Pedro, e vai pescar, e os outros com ele dizem assim: nós vamos também contigo, Pedro. É o mesmo Pedro, mas aqui totalmente revestido desse fogo, totalmente, sabe, incendiado pela presença do Espírito Santo. É o mesmo Pedro. É um Pedro que antes não tinha compaixão, mas que quando vê o homem aleijado sendo carregado, ele olha e diz assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que era que Pedro tinha ali, meu irmão? Poder de Deus. O que é que Pedro tinha ali? Poder do Espírito Santo. E o interessante é que Pedro não tinha ouro nem tinha prata. Interessante, né? Essa colocação de Pedro: eu não tenho nem ouro nem prata. E quem é que ia dar ouro e prata como esmola naquela época? Eram as moedinhas. Eram as moedinhas ali, ó, alguns centavos. E nisso nós percebemos que como Pedro coloca a presença do Espírito Santo acima de ouro e prata, ele eleva o nível da esmola e diz assim: olha, nem se eu tivesse ouro e prata eu te daria, porque eu tenho algo que é melhor do que ouro e prata. Eu tenho a presença. Eu tenho a presença de Deus comigo, e essa presença me diz agora: levanta e anda. Sabe, isso acontece na vida de todos aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ter o Espírito Santo é uma coisa e acontece quando nós nos entregamos a Jesus. Mas estar na plenitude do Espírito Santo é quando o batismo do Espírito Santo acontece na sua vida. Os discípulos haviam recebido o Espírito Santo do próprio Jesus ali quando ele ressuscita. O Evangelho de João coloca isso: Jesus sopra o seu Espírito. O texto é muito claro, ele sopra o seu Espírito nos seus discípulos. Eles tinham o Espírito Santo de Deus, mas faltava um revestimento do alto, faltava um poder muito maior, faltava uma experiência muito maior, que essa experiência do batismo do Espírito Santo é o batismo de fogo. Faltava encher o copo, irmãos, ó, faltava isso, ó, encher o copo. E nós só seremos cheios quando nós transbordarmos. Aleluia. E quando não transbordar, nós não estaremos cheios do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele habita em você, mas é preciso a plenitude, para que ao transbordar na nossa vida, ele alcance aqui, ó, outras pessoas que estiveram ao nosso redor, aleijados, cegos, cativos, aprisionados de demônios. Quando essa plenitude ela chega na nossa vida, o nosso coração ele é cheio da compaixão que havia no coração de Jesus. E uma das coisas que fazia com que a cura funcionasse, e até hoje isso sabe, é um princípio bíblico, querido, é a compaixão por aquele que está enfermo, é a compaixão por aquele que está endemoniado, é a compaixão por aquele que está cego, cativo, preso no pecado. E quando você é movido de íntima compaixão, a compaixão que era parte da vida de Jesus, sabe, a cura acontece. Foi assim quando Jesus viu o filho da viúva de Naim, o coração dele se encheu de compaixão, e ele disse: não posso deixar essa viúva abandonada. Ele toca no corpo e o homem volta à vida. Ele restitui a única fonte de subsistência daquela viúva pode ser o filho. Era uma viúva pobre, sabe? Ah, pastor, mas eu acho que falta mais compaixão no meu coração. Se encha do Espírito Santo de Deus, querido. Permita que ele complete completamente a sua vida, para que você transborde dessa presença maravilhosa. E você vai perceber que não vai faltar compaixão. Quando você assistir uma reportagem de um povo distante assim, de um grupo de indígena, de uma nação distante, de pessoas que estão na Ucrânia passando fome, necessidade por conta dessa guerra ridícula de poder,
seu coração se enche de compaixão e a vontade que tem é você partir para lá. Irmãos, a vontade é partir para lá. E a gente que tem uma linha meio assim, né, militar, dá vontade de você ir para a guerra mesmo, pastor. Sabe, não é possível um negócio daquele. Deus nos levanta, queridos, para um tempo de plenitude do Espírito Santo. O que as pessoas estão querendo ver não é apenas mais uma marca teológica, uma discussão teológica, mas é o sobrenatural de Deus. E que só vai acontecer quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, sabe? Até então não tinha sobrenatural na vida de Pedro, a não ser aqueles passos que ele dá quando Jesus diz assim: eu quero andar contigo, Jesus, sobre o mar. E ele dá uns passos e logo começa a afundar. Pronto, foi o sobrenatural de Pedro. Mas Pedro começa a experimentar a plenitude do Espírito Santo. Ele começa a queimar por dentro com a presença do Espírito Santo. Ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Depois ele é preso. Ele diz assim: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. É um Pedro cheio da presença do Espírito Santo na sua vida. E quando nós mudamos, irmãos, e essa plenitude de Deus, ela nos alcança, a atmosfera do ambiente que nós estamos, ela é também mudada. É interessante isso. A plenitude do Espírito Santo derramada na gente, nós conseguimos derramar no ambiente. E o ambiente da sua casa não será mais o mesmo. Amém? O seu casamento não será mais o mesmo. Sabe, quando mudamos uma atmosfera, nós mudamos o destino. E essa atmosfera só é mudada com a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Você deseja melhorar no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, na sua própria vida, na sua igreja, no seu ministério? Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque esse enchimento. E quando nós falamos de buscar, irmãos, quando nós falamos de nos encher, quando nós falamos de plenitude, de batismo no Espírito Santo, quero dizer a você que não para apenas nisso. A questão não é apenas você ser batizado com o Espírito Santo, não é você ter alcançado essa graça de Deus na sua vida, mas o grande desafio para mim e para você nesse mundo difícil, onde o velho homem quer se levantar todos os dias dentro de nós, onde o inimigo quer nos distrair, onde o pecado nos arrodeia, o grande desafio é manter essa presença santa na sua vida. Porque alguns pensam que eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu fui batizado, eu estou queimando, isso é suficiente. Isso é um engano. Isso é um engano. E a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos lutar para que essa presença queime dentro de nós, sabe? Tem coisas que Deus faz e tem coisas que cabe a nós. Geralmente a parte de Deus é a parte impossível. E qual é a parte impossível aqui, querido? É encher a sua vida do Espírito Santo de Deus. É o batismo de fogo. É a parte que pertence a Deus. E qual é a nossa parte como igreja? É manter essa tocha queimando dentro de nós. É manter a presença de Deus dentro de nós. É nos manter na presença dEle. É manter o fogo aceso, irmãos. E isso depende de mim e de você. E o rei Davi entendeu isso lá no Antigo Testamento, antes do Espírito Santo ser derramado. Ele escreve o Salmo 27. E o verso 4 é aquele texto que nós conhecemos, quando o rei Davi diz assim: uma coisa só peça ao Senhor e a buscarei. E ele continua: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa só, presença de Deus. E ele continua a dizer assim: e a buscarei. Querido, sabe, é algo que nós devemos lutar com todas as nossas forças para não perder nunca a intimidade com o Senhor. Eu não sei se você já passou por alguma experiência, eu já passei, de mesmo crente convertido, você perder a intimidade com o Senhor, perder aquela sintonia com o Senhor. Sabe, não sei se você consegue me entender. Certo tempo eu senti isso: Senhor, eu sinto a tua falta, Senhor.
Senhor, eu sinto a necessidade de estar na tua presença mais ainda, porque muitas vezes as outras vozes, irmãos, nos tiram do foco certo, nos tiram do caminho certo, nos tiram da visão correta, sabe? E mesmo convertido, conhecendo tudo, nós andamos assim meio que sem sentir a presença de Deus vibrando dentro de nós. É uma coisa terrível. Eu não quero mais nunca voltar para aquela experiência, pela graça do Senhor, sabe? E eu tenho me colocado assim nesse texto, uma coisa, Senhor, só na vida me importa, é buscar andar na tua presença. Sabe, queridos, eu sei que muitos de vocês, muitos de nós já recebemos esse revestimento do alto, esse batismo de fogo, esse batismo do Espírito Santo. Mas eu quero dizer a você, se você não continuar buscando esse fogo incendiário dentro de você, se você não se esforçar, sabe, e tomar a decisão, Senhor, eu quero continuar andando na tua presença sempre, você vai perder o grande privilégio de ouvir o coração de Deus, de sentir a mente de Cristo na sua mente, de entender o que Ele quer para a sua vida, para o seu ministério, para a sua célula, para a sua igreja. Mas essa busca cabe a mim, cabe a você. O pastor Bill Johnson, ele diz assim, olha, falando sobre a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, ele diz assim: tudo na vida se reduz a uma coisa, 2 pontos: como administramos a presença de Deus, cuidar dela. Hospedar a presença é a única maneira que temos para que o sobrenatural de Deus aconteça em nossas vidas, sabe? Você quer ver seu ministério avançar, sua igreja caminhar? Você quer ver seus filhos sendo sacerdotes, ministros, servos do Senhor? Você quer ver seu casamento indo, sabe, sempre avançando e crescendo na presença do Senhor? Busque essa presença santa. Mantenha esse fogo aceso no seu coração. Mantenha, custe o que custar. Não perca essa intimidade com o Senhor, porque é tudo que nós temos. Porque o sobrenatural de Deus na vida de um crente, irmãos, é sempre o resultado dessa busca incessante pela presença do Espírito Santo, sabe? Não podemos nos contentar apenas, eu já recebi, eu estou aqui. É buscar sempre, é estar sempre na sua presença. Jesus, ele, quando cita Mateus 6, versículo 33, ele cita nessa intenção: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, olha, não tem como você buscar o reino de Deus sem buscar a sua presença, até porque todo reino tem um rei. O reino de Deus, o Senhor está sentado no trono, Cristo está sentado à sua direita. Não tem como falar em buscar o reino de Deus sem buscar a presença santa dele, porque Ele é o rei que está sentado no trono desse reino sobrenatural, sabe? E toda vez que nós buscamos a presença do Senhor em primeiro lugar, parafraseando aqui em Mateus 6,33, quando nós buscamos a presença de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, sabe? Seja reino, seja edificação da igreja, seja o avançar do evangelho nessa cidade, tudo se resume em buscar em primeiro lugar essa presença santa, irmãos. As outras coisas, como diz o pastor Luciano Subirá, vem a reboque, é consequência de andar na presença do Senhor, irmãos. Olha, não tem coisa maior. Certa vez eu ouvi a pastora Joyce Meia pregando sobre descansar no Senhor, e não esqueci mais dessa definição de descansar. E ela dizia assim: olha, descansar no Senhor é estar sentado em Cristo à direita do Pai. Sabe por quê? Porque quando Cristo assentou, Ele assentou depois que na cruz Ele disse: está tudo consumado. Ele completou a obra. Pela fé você precisa crer que Ele já completou a obra na sua vida. Ele já te libertou, Ele já curou, sabe? Ele já derramou aquilo que você tem buscado. Ele já completou a obra e Ele está sentado à direita do Pai. E na carta de Efésios ele diz assim: olha, e Ele deu isso também à sua igreja. Nós somos vencedores em Cristo, irmãos. E descansar em Deus tem a ver com isso, de você guerrear,
de você buscar a presença dEle, de você usar a armadura de Deus, de você se proteger, de você resistir ao inimigo, mas é numa postura de descanso. Eu nunca vi Jesus nas Escrituras gritando. Percebeu isso? Eu nunca vi Jesus chegar para uma pessoa endemoniada, com todo respeito a quem grita, com todo respeito a quem grita, também não estou condenando não, mas eu nunca vi Jesus expulsar um demônio aos berros. É interessante, né? Sabe por quê? Porque Ele é o príncipe da paz, e Ele guerreava em paz, como nós precisamos guerrear em paz, irmãos. Sabe, a paz é uma arma que a única guerra que você utiliza é no reino espiritual. Sabe, os exércitos daqui não querem saber de paz não, é bomba, é guerra, é míssil. Mas na guerra espiritual que nós guerreamos todos os dias, nós precisamos dessa paz que invade nosso coração, essa paz que foi o próprio Cristo que nos deu. Essa paz vos dou, não como o mundo a dá. Lembra do Evangelho de João? E é nessa paz que nós nos colocamos de pé, irmãos, e guerreamos. Não é descontroladamente não, não é perdendo o controle, não é cortando a orelha de ninguém não. Olha o príncipe da paz com Pedro, corta Pedro, tá tudo errado, Pedro. Como é que você, sendo preso, prestes a ser crucificado, você ainda para curar a orelha de um soldado que estava te prendendo? Só quando a paz reina no coração da pessoa. Jesus era o príncipe da paz, e ele chegava e dizia assim: sai dele agora. O centurião diz assim: eu não tenho nem condições de abrir minha casa para ti, Jesus. Uma palavra, vai que teu servo já está curado. Eita, que maravilha, né? Irmãos, é nessa paz que o mundo não entende que nós guerreamos a nossa guerra, irmãos. Não é se descontrolando, não, eu vou morrer. Jesus, não aguento mais. Meu irmão, é preciso que a paz reine, sabe? E o inferno, ele reconhece quando o príncipe da paz está dentro de você. O reino das trevas reconhece. Tem um sargento Ferreira que eu admiro muito, me ajudou muito lá, zona rural de Serra Talhada. Ele trabalha com libertação pesada, a congregação dele, sabe? E chega a gente carregada mesmo ali naquela terra difícil de Lampião e aquela coisa toda. E Ferreira, ele, sabe, Deus deu a ele o espírito de sabedoria, de discernimento, meu querido, e a autoridade de Deus. E Ferreira, quando ele vai chegando na casa de alguém, vem cá, chama o pastor Ferreira, tem alguém demoniado. Quando Ferreira chega, as portas fechadas, os demônios dizem: eita, chegou Ferreira. Vê que bronca pro inferno. Porta fechada, Ferreira encosta o carrinho dele, o cara, eita, chegou Ferreira, acabou a festa da gente. Sabe que isso é incrível? É incrível isso. O reino das trevas reconhece alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós carregamos essa presença, esse fogo intenso, irmãos, a paz, ela é perceptível às pessoas ao redor, sabe? Porque Jesus diz assim: acalma a tempestade, aquieta-te. Era poucas palavras, o tempestade ali, aquieta-te, meu amigo, sabe? E Ele nos deu essa autoridade, queridos. Ele nos deu esse poder. Nós precisamos crer e colocar isso em prática. E Pedro colocou isso em prática, irmãos, de um dia para o outro. De um dia para o outro, Pedro colocou isso em prática quando foi revestido e ele sentiu que algo estava diferente nele. Ele estava na plenitude do Espírito Santo, estava incendiado pelo Espírito, pela presença do Senhor. Cuide dessa presença, faça manutenção dessa presença, para que o sobrenatural de Deus, ele aconteça na minha e na sua vida. Olha, isso é tão evidente que no capítulo 4, parece que foi um negócio meio programado, mas não foi. Capítulo 1, 2, 3. Abra a tua Bíblia no capítulo 4, enquanto eu tomo aqui sem derramar. Olha para a Bíblia, meu irmão. Irmão, olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia e fica olhando para o pastor derramando água de coco.
A coisa boa dessa ilustração é porque a gente toma água de coco todinha. Lá na igreja as meninas do louvor ficam esperando. Eu digo, irmão, tô muita sede. Mas pastor, o senhor deixou nenhum copinho para mim? Você tomou tudo. Pegou outro coco lá dentro. A irmã Sueli, viu, Sueli? Deus abençoe. Vou levar um cacho de coco aqui de Recife para você. Toda vez, pastor, só bebeu 2 copos. Eu digo, não era para beber 2 não. A aguinha de coco gelada dessa não tem como, meu amigo, é irresistível. A ilustração é essa: enche do Espírito Santo. Ninguém vai botar a boca aqui de novo, então dançou. Eita Jesus, o Senhor é bom. Atos capítulo 4, tá vendo? Os irmãos ficam aí, eu fico me perdendo aqui do texto. Atos capítulo 4, irmãos. Olha o que acontece com o mesmo Pedro. No capítulo 3, Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 3, ele dá uma ordem. E aquilo que não havia no céu, porque doença não existe no céu, e Pedro traz os céus à terra. E essa é uma das coisas que acontecem na plenitude do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele veio, irmãos, quando os céus foram rasgados, e ele desce na presença da igreja gloriosa. E quando ele desce, ele abre essa porta para que você faça na terra a vontade de Deus no céu. Porque no céu não existe câncer. Então nós oramos para que a vontade de Deus no céu se estabeleça na terra. É trazendo as grandezas e o poder do céu para a terra. Sabe, às vezes nós pensamos que andar na plenitude do Espírito Santo após o batismo de fogo é apenas para o falar em línguas, o profetizar. São evidências, e a Bíblia está cheia dessas evidências. Mas não é apenas para isso. Quando você é cheio e você é batizado com o Espírito Santo, você está na plenitude do Espírito Santo, você anda recebendo, sabe, essa ligação do céu, esse poder do céu, fazendo milagres e maravilhas aqui, como se você no céu estivesse. Do mesmo jeito que não tem doença no céu, nós trazemos para a terra essa realidade e trazemos a existência. A plenitude do Espírito Santo significa esse poder. Não é apenas, sabe, irmãos, em outras línguas, é também, mas é um poder para que o sobrenatural de Deus ele aconteça aqui na terra. E quanto mais isso acontecer, as pessoas vão crer naquilo que nós pregamos ou naquele que nós anunciamos. E somos apaixonados por Jesus Cristo. Mas em Atos 4:29, Pedro busca mais fogo. Vê aqui que coisa. Pedro ora pedindo mais poder. Acompanhe o texto. Atos 4:29. O texto diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para que se realizem sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus Cristo. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? É que além de manter a presença viva e o fogo queimando, nós precisamos sempre colocar mais lenha na fogueira. Nós precisamos sempre buscar um revestimento desse do alto. A oração de Pedro é: Senhor, derrama mais poder sobre a nossa vida, derrama mais fogo sobre a nossa vida. Irmãos, é não se contentar com aquele primeiro momento, é não se contentar com aquela primeira experiência do batismo de fogo. É você manter o fogo aceso dentro de você, buscando a manutenção dessa presença. Mas aqui é preciso também incendiar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Irmãos, depois daquela oração de Pedro, o Senhor nos dá autoridade. Senhor, derrama poder. Queremos pregar com intrepidez, com autoridade. E quando ele para, o chão treme, um terremoto ali acontece, e todos foram cheios, irmãos, novamente. Sabe, cheio novamente. Quando você participa de uma conferência como essa, e eu dizia aos pastores, pelo menos no ano, a gente precisa ter
2 vezes pelo menos, no primeiro semestre, no segundo semestre, sabe? Incendiar, irmãos. Sabe, nós precisamos, o ministério, sabe, é gratificante, mas é um grande desafio, são decisões que nós tomamos, sabe, são momentos que você precisa ouvir muito a Deus como pastor, como pastora, para conduzir o rebanho, para dar o alimento ao rebanho. E como vocês, todos nós temos os desafios do dia a dia, as dificuldades de todas as ordens, dos relacionamentos, da criação de filhos, as contas também assim a serem quitadas, irmãos, sabe, e tem hora que nós paramos assim, Senhor, derrama mais da tua presença, Senhor, sabe, querido, eu digo a vocês, eu estava tão cansado, eu estava tão exausto, sabe, eu precisava daquele momento lá em Itajaí, eu precisava daquele momento para reabastecer as baterias, sabe, eu dizia, né, eu passo a semana aqui, minha esposa lá em Arco Verde, você larga do seu trabalho e você não vai para sua casa, sabe o que é isso? E eu estou nesse ritmo, irmãos, há quase 7 anos, trabalhando no interior, vai para outro, desde 2015. O ano passado eu vim para aqui, Recife é distante de Arco Verde, já trabalhei em Caruaru, já trabalhei em Serra Talhada, é a metade do caminho, mas Recife, eu já tive 3 vezes trabalhando, essa é a 3ª vez que eu estou trabalhando aqui. E, irmãos, você larga e você não encontra seus filhos, você larga e você não encontra sua esposa. Eu disse até ela, minha filha, trazer uma foto sua, bota uma boneca aqui do lado, ô, Ana Paula, né? Lá, né? Ela tá ali, chegou ali, ó. Por isso que incendiou mais por aqui, né? Sabe? Coraçãozinho, né? Sabe, irmãos? E eu rapaz, e numa ministração lá, uma pastora, a esposa do pastor, o americano, Danduque, né? Mark, né? Ela pregou, irmãos, assista aquela mensagem de uma maneira suave, sorridente, de uma maneira muito simples, mas ela falava sobre o primeiro amor. Antes de vir para cá, eu estava assistindo de novo, né? E eu gravei aquela canção, e eu de vez em quando eu escuto aquela canção, e quando eu chegar em casa eu vou terminar de assistir aquela mensagem de novo, sabe? Porque eu quero continuar assim, sentindo o primeiro amor que é Jesus arder no meu coração. Porque quando o primeiro amor ele arde, não tem espaço para outras coisas, não. É só Jesus. Você não tem com que se preocupar com outra coisa, porque você está queimando pelo seu primeiro amor, irmãos. E aquela ministração foi, sabe? Eu digo, Senhor, que coisa maravilhosa. Eu não tinha ideia que eu vim para aqui, Senhor, para me carregar minhas baterias com o primeiro amor, sabe? E foi maravilhoso para mim, uma experiência pessoal. E sabe, irmãos, estou assim vibrando, sabe, voando, os pensamentos, doido para chegar lá em Arco Verde. Amanhã a gente vai estar lá em nome de Jesus, né? Incendiando também aquela cidade, incendiando aquela igreja. Irmãos, não basta apenas ser incendiado, precisamos continuar nesse fogo, ardendo nesse fogo, apaixonados por Cristo, mantendo a presença do Espírito Santo na nossa vida. E aqui eu coloco assim alguns princípios, alguns pontos, sabe, para que esse fogo ele continue aceso dentro de você. E a primeira coisa que eu coloco, meu irmão, se você ora em línguas, use essa ferramenta maravilhosa de Deus para que esse fogo continue aceso, sabe? A oração em línguas tem a capacidade de jogar mais lenha nessa fogueira santa dentro de você, sabe? E a oração em língua é uma coisa, irmãos, olha, talvez você não tenha ideia. Toda força militar, ela precisa da comunicação. Ela precisa da comunicação. E existem sistemas que codificam e decodificam os sinais para que o inimigo daquela força não saiba o que você está falando ali entre você mesmo. O orar em línguas é aquela capacidade de você estar falando com Deus e Deus está com o seu espírito ali, meu irmão. Sabe? Que o inimigo ele não sabe o que está se tratando ali. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele fica bate ela, como diz o mecânico. Ele cola as placas. Ele diz, mas rapaz, o que é aquilo? E pá. E Deus, sabe, usando você. E nem você sabe, porque sua mente se desconecta com o seu espírito.
O diabo fez, agora deu. Eu não consigo nem entender a mente, né? Porque ele é onisciente. Não consigo entender a mente, agora não consigo entender o que ele está falando. O que é que Deus está falando? Segure aí que vem bomba para você, Satanás. Irmãos, essa oração em línguas, essa edificação maravilhosa, sabe? E você que não tem, sabe, busque, creia e busque, porque nós temos um Deus que tem o maior prazer em abençoar os seus filhos, dando o seu espírito nessa força, nessa plenitude, sabe? E a oração em línguas é uma das formas de você manter, irmãos, esse fogo, sabe, queimando. Porque o fogo vem com vontade de evangelizar, vem com compaixão, vem com vontade de servir, vem com vontade de obedecer, sabe? É uma sequência, você se sujeita mais a Deus. Quanto mais lenha na fogueira, mais o fogo pega do Espírito Santo dentro de você. Queime, querido, queime na presença do Senhor. Outra coisa, andar cheio, seja cheio da palavra de Deus, irmãos. É aquilo que todos os pastores ensinam, irmão. Leitura da palavra, guarda a palavra no teu coração, se encha da palavra de Deus. É a arma, é a espada do Espírito, meu querido. Não dá para você estar perdendo tanto tempo nas redes sociais e deixando a palavra de Deus em segundo plano. Não tem, ela quer invadir o seu coração. Irmãos, olha, não é nós, teologia não é nós que estudamos Deus, é Deus que invade o coração do homem e enche ele da sua revelação, sabe? Não tem como você querer que o fogo esteja aceso se você não dedica aquele tempo com Deus, na palavra, aquele tempo de oração, sabe? Aquele tempo prazeroso onde você fala e você escuta Deus falar ao seu coração, sabe? É uma das formas, sabe, além da oração em línguas que nós temos, irmãos, esse tempo é o tempo a sós com Deus, né? É a sua devocional, não importa o nome que se dê a isso, é um tempo com a palavra aberta, sabe? E o Espírito Santo de Deus assim, ó, jogando dentro de você os princípios dele, as verdades dele, porque ela é a verdade que liberta, é a verdade que nos mantém de pé, é a verdade que nos protege das ciladas do inimigo. E quanto mais cheio dela, mais incendiados pelo Espírito Santo nos tornaremos. Comunhão com o Espírito Santo é outro ponto, é outra necessidade. Faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Converse com ele quando você se levanta. Antes de tomar uma decisão no trabalho, experimente. Espírito Santo, me dá aqui essa direção. Faça do Espírito Santo o amigo mais próximo que você tem, que você vai despertar, irmãos, para as grandezas de Deus, sabe? Porque quem conhece a mente de Cristo, a palavra desse não o seu Espírito, e Ele está em nós, de consultar ao Senhor. Às vezes nós tomamos decisões e oramos na igreja, mas no trabalho nós não tomamos, irmãos, e é muito rápido, às vezes na mente nós conseguimos elevar o nosso pensamento ao Espírito Santo. Espírito Santo, e agora, Espírito Santo, me mostra a decisão, me mostra o caminho, sabe? E quanto mais você se torna íntimo dele, ele se revela a você, e você vai ficando sensível à voz do Espírito Santo, e ele começa a falar, e você já não racionaliza muito não, você já começa a deixar a mente, o racionalismo de lado, porque você está completamente incendiado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Fale com ele, com uma pessoa que está perto de você, e ele está em você. Bota a mão no teu peito antes de dormir, sabe? Talvez você está aí preocupado, você ansioso. Bota a mão no teu peito e diz: Espírito Santo, aquieta a minha alma. Espírito Santo de Deus, tira esse medo. Espírito Santo de Deus, me dá a segurança que eu preciso. Faça dele o seu melhor amigo. Sabe, tem livros que têm mostrado pessoas que desenvolveram a intimidade com o Espírito Santo, irmãos, e essas pessoas, elas incendeiam. São pessoas assim que passam no meio de multidões e as pessoas sentem a glória de Deus e caem. São pessoas que assumem um púlpito muitas vezes e nem dão boa noite pela presença daquela pessoa ali. O Espírito Santo, ele flui de uma maneira sobrenatural. O que é isso? É alguém que está tendo intimidade com o Espírito Santo.
numa viagem que nós fizemos com a família, conhecemos um brasileiro, né, trabalhando lá no salão de beleza, num cabeleireiro, e eu cheguei lá para cortar o cabelo, né, e ele disse assim: rapaz, aí, descobri que ele era irmão em Cristo, e aquela conversa toda, né, e ele dizia assim: rapaz, chegou um senhor aqui americano, né, fortão, né, nunca tinha visto aqui no salão, mas quando ele abriu a porta, eu senti que Deus estava com aquele homem. Assim foi. Ele sentou aqui, meu irmão, daqui a pouco ele começou a profetizar para mim, começou a falar em línguas. A atmosfera do ambiente mudou na hora. E aquele cara parecia uma metralhadora, parará, eu comecei a chorar. E o salão todo, a glória do Senhor, sabe, irmãos? E eu acho que você anseia por carregar essa presença. Eu anseio por isso. Sei que você anseia, sabe? Aonde você chegar, as pessoas dizem assim: rapaz, não precisa falar nada, tem algo diferente ali. Às vezes é no seu olhar, no seu sorriso, as pessoas dizem assim: caramba, não preciso nem abrir a boca. Há uma paz que exala daquela pessoa, há uma serenidade, há uma tranquilidade que é fora do comum, há uma alegria que o mundo não consegue entender, há uma paz que excede todo entendimento que o mundo não consegue entender. São pessoas que estão carregando a presença do Espírito Santo sobre os seus ombros, sabe? Nós somos convidados nessa geração de eleitos, geração da graça do Senhor, a manter essa presença santa, porque ela já foi derramada, queridos. Um privilégio que reis, como Jesus diz no Evangelho, nem reis nem sacerdotes conseguiram ver o que vocês estão vendo, sabe? Nós somos privilegiadíssimos, queridos, por carregar. Nós fomos a geração escolhida por Deus, o tempo de Deus, para carregar a presença santa dele dentro de nós. E nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos achar que isso é coisa besteira, não é. É a presença do Senhor dos exércitos, o Criador de todo o universo, que repousa sobre os seus ombros, a presença santa do Espírito Santo. Seja um incendiário do reino de Deus. Cuidemos bem da presença santa, querido, que nós seremos uma arma, uma bomba atômica lançada no inferno, fazendo com que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam resgatadas das trevas, pessoas sejam libertas, curadas, saradas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Eu creio que essa cidade será incendiada por essa igreja. Eu creio que Pernambuco viverá um novo avivamento da parte de Deus, através de igrejas incendiárias, igrejas que ardem em intimidade, fogo e paixão do Espírito Santo. Fique de pé, queridos. Queria convidar a equipe para estar conosco. Eita Jesus, muito obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado pelo teu fogo santo em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque tu tem feito maravilhas em nossas vidas, Pai. E esse fogo que foi derramado, ele não cessará jamais. Ó Deus, nós declaramos que essa igreja, ó Deus, será uma igreja incendiária, uma igreja, Senhor, que carregará e manterá a tua presença viva e queimando em seus corações, que o inferno não terá, ó Deus, força jamais de suportar o avanço da igreja Ebenezer, Pai. Oramos pela vida, Senhor, dos teus filhos, dos teus pastores, de cada membro dessa igreja, que são incendiários. Eles já têm entendido isso, Senhor. Eles já têm buscado, já têm sido revestidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Mas nós pedimos para que eles, ó Deus, se esforcem para manter esse fogo aceso, ó Deus, junto com os seus pastores, ó Deus. E quanto mais em unidade, mais a fogueira permanece acesa. Quanto mais em unidade, Senhor, mais o fogo aumenta e o inferno é destruído para a glória do teu nome. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo fluindo nesse meio, nessa atmosfera, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo de Deus. Continua fluindo e incendiando os nossos corações. Essa é a nossa oração, Pai. Que seja assim todos os dias, todas as noites dessa conferência, Senhor. Que a intimidade, o fogo
fogo e a paixão de Jesus arda em nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.